Oi, gente, tudo bem? Bom, como combinado então, eu vou gravar 2 vídeos. Eu vou fazer um resumo da primeira aula, porque como a aula gravada mais pessoas têm acesso, as pessoas podem assistir quando quiserem. Então, nesse primeiro vídeo eu vou fazer um resumo das 2 aulas que nós tivemos. E no segundo vídeo nós vamos entrar no capítulo 2, tá? Então, vamos orar para a gente começar. Pai, obrigado por esse momento que nós iremos ter de estudar a Tua Palavra, conhecer mais sobre o Seu caráter, sobre quem o Senhor é. Que o Senhor nos guie em tudo e que nós façamos tudo para a honra e glória do Seu nome, para Te conhecer mais, para Te adorar mais e nos relacionarmos mais com o Senhor e conhecer mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, antes de nós iniciarmos então o capítulo 1, eu quero fazer uma recapitulação da primeira aula, que foi uma introdução ao livro de Gênesis, onde nós vimos os estilos literários de Gênesis, se Gênesis é poesia, se é uma história real, se é um mito, se é um livro simbólico, que tipo de texto é Gênesis. Então essa foi a nossa primeira aula, e aí nós vimos todas as perspectivas a respeito de qual é o estilo literário de Gênesis. E aí nós vimos que existem algumas que são as principais, e que dentro dessas perspectivas principais existem algumas vertentes. Então, se você quiser ver mais sobre isso, tem a apostila da primeira aula já disponível lá no grupo da igreja. Não teve aula gravada, e então eu quero dar um resumo dessa primeira aula para que todos que assistirem tenham um entendimento melhor do que nós iremos falar a seguir, né? Bom, eu tô aqui não é um estúdio, eu tô num ambiente improvisado, porque eu quero gravar esses 2 vídeos antes da aula de terça-feira agora, que será sobre o que é o ser humano. Então a iluminação tá meio bagunçada, mas vai dar certo. Bom, o nosso objetivo então, ao estudar Gênesis, é tornar a nossa leitura mais rica e ter um olhar mais profundo para a criação e compreender de fato qual é o mundo de Gênesis. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é lembrar que Gênesis foi escrita há milhares de anos atrás, por pessoas de uma cultura, um pensamento, um ambiente, um período histórico muito diferente do nosso. Então, para nós compreendermos Gênesis, a gente não pode chegar diante do texto e ler com uma lente moderna do século XXI, né? Nós precisamos voltar lá no tempo antigo, através de livros e estudos a respeito daquele tempo, e tentar compreender a intenção do autor em escrever aquilo. Então a primeira coisa é essa: Gênesis é um livro antigo e ele precisa ser lido dentro do seu contexto. O segundo ponto é que o autor de Gênesis ele não escreve para nós no século XXI. Então quando provavelmente é Moisés, a gente não vai entrar nessa discussão de quem é o autor de Gênesis, mas o autor, quando ele escreve, ele não está pensando em nós, ele não está escrevendo lá pensando assim: nossa, o Lucas lá em 2025, na contagem de tempo, a partir de Jesus, vai estar lendo isso aqui, então eu preciso deixar tudo relatado, tudo bonitinho, tudo certinho. Não é isso que o autor está fazendo. O autor, ele não escreve para nós, ele escreve para o seu próprio público daquela época. Por isso que está escrito dentro de um período histórico, dentro de um contexto cultural, dentro de uma linguagem, um pensamento a respeito do universo totalmente diferente do nosso. E é isso que nós precisamos compreender para entender Gênesis. E aí, uma terceira coisa
é que do capítulo, para a gente ter em mente assim, quão complexo é entender o mundo de Gênesis, é que do capítulo 1 até o capítulo 3 existem centenas de anos. Não é algo que foi acontecendo um atrás do outro. O autor de Gênesis ele escreve resumindo tudo o que aconteceu até o tempo em que eles estavam. Então, provavelmente Gênesis foi escrito no período em que o tabernáculo já existia. Possivelmente na época em que Moisés era líder do povo, já tinha os anciãos. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Êxodo, mais pro final de Êxodo, em que Moisés está julgando o povo e o sogro dele chega lá e fala: Moisés, olha, se você continuar atendendo todas as pessoas que têm alguma queixa, você não vai aguentar. Não é melhor que você escolha líderes para que esses líderes julguem as causas do povo e as coisas mais sérias sejam trazidas para você? Então, provavelmente é nesse tempo em que Moisés ele consegue organizar tudo e ter um tempo para que ele consiga registrar tudo o que aconteceu até aquele momento. Então, Gênesis é um livro resumido. Então, do capítulo 1 até o 3, nós temos ali centenas de anos que já se passaram. E do 1 até o capítulo 11 são milhares de anos. Que nós temos tudo resumido em poucas páginas, em poucos versículos. E é por isso que, quando o autor de Gênesis ele está escrevendo Gênesis, ele está resumindo tudo o que aconteceu. Por isso ele vai resumir tudo em símbolos, em metáforas, em poesia, porque a intenção dele não é explicar exaustivamente, ou seja, a intenção dele não é explicar todos os detalhes de como foi a criação, de tudo o que aconteceu. Ele está resumindo para o povo todo aquele período histórico. E ele faz isso usando linguagem que fazia sentido, era compreensível para o povo daquela época. Então, os símbolos, por exemplo, serpente, costela, os dias, todas as coisas que ele usa ali, que a gente identifica no texto, são resumos e símbolos que quem estava ouvindo ou lendo naquela época entenderia o que ele estava dizendo. O que para nós é um pouco difícil de entender, como por exemplo uma serpente falante, para eles entendiam o que o autor, Moisés, ou o autor de Gênesis estava querendo dizer com aquilo. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Gênesis é um livro complexo e que somente uma leitura de Gênesis simples nós vamos compreender, nós vamos ter ali uma sequência de versículos que revelam algumas coisas. Mas existe mais, assim, existe mais. Tem uma profundidade ali no livro de Gênesis. E eu gosto muito de um teólogo que ele diz o seguinte: olha, Gênesis é uma historiografia. O que é uma historiografia? É um estilo de registrar a história como os antigos faziam. Então ele está relatando algo real que aconteceu, mas dentro disso ele usa linguagens simbólicas, poesia, metáforas, para tentar expressar o mais próximo possível do que foi, porque nem mesmo o autor de Gênesis estava na criação para ver como que tudo foi feito. Então ele usa esse estilo literário para chegar o mais próximo possível. E aí ele fala assim: e o nosso objetivo ao estudarmos Gênesis é exatamente esse: nos aprofundarmos no texto e identificar o que é real, o que é literal, que realmente aconteceu exatamente como está escrito, mas aonde estão os símbolos, aonde estão as metáforas, aonde estão as hipérboles. Então, esse é o nosso objetivo. De forma introdutória, obviamente, de forma simples, é uma introdução, nós não vamos estudar exaustivamente. Essa é uma aula de teologia básica,
apesar de que essa aula que eu preparei, ela é uma aula que eu retirei que eu montei baseado em uma aula de mestrado de teologia, mas eu estou tentando simplificar para apresentar todas as visões e a gente poder ter uma leitura mais rica do texto, tá? Bom, então na primeira aula nós vimos as várias perspectivas sobre como ler Gênesis. Então nós temos uma leitura literal, que é a leitura exatamente como está escrito e tudo aconteceu exatamente da forma como está no texto. Então, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui, nessa leitura, esse estilo de leitura literal, vai entender que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí vai existir uma discussão de que, mas e o universo? Porque o texto não fala do universo. E aí alguns teólogos, dentro dessa vertente literal, vai falar assim, não, o que ele está dizendo é que ele está usando céus e terra, mas para abranger todo o universo. Então existe esse tipo de discussão, nós não vamos entrar neles, mas é só para vocês perceberem que uma leitura literal, ela é possível, ela é correta, mas ela vai trazer muitas dificuldades para nós. Porque se nós entendermos que tudo no texto é literal, nós vamos ter alguns problemas de interpretação na hora de interpretar o texto. Uma segunda leitura do texto é uma leitura simbólica, onde tudo o que está escrito possui significados por detrás. Apesar de estar usando uma linguagem que parece uma ação de criar, haja luz, de trazer à existência coisas que não existem, a verdadeira intenção está por trás. O que isso significa e não o que o texto está dizendo. Essa é uma segunda possibilidade. Então, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Para essa perspectiva, a leitura de Gênesis não é o que o autor está dizendo mesmo, mas qual é o significado desse relato, criou os céus e a terra. O que isso significa? E aí muitos teólogos vão dizer que o significado está na soberania de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra, ele está dizendo isso para expressar e para mostrar que isso significa que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Essa é uma outra leitura possível que também é correta. Uma terceira leitura é uma leitura funcional. O que seria isso? Um teólogo chamado John Walton, ele diz o seguinte, que a intenção do autor ao relatar a criação não é Deus trazendo à existência o universo, mas é Deus dando função a todas as coisas. Então, por exemplo, ele vai usar o seguinte, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Então, nessa leitura, a intenção é como Deus deu função a algo que estava desordenado. Porque o versículo 2 diz o seguinte, vamos do 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então, para o John Walton, aqui Deus ele encontra a terra sem forma e vazia e a partir disso ele começa a colocar em ordem. Esse sem forma e vazio significa que tudo estava desordenado. E aí, se a gente lê a sequência do capítulo, nós vamos ver que John Walton está dizendo o seguinte, olha, Deus encontra a terra sem forma, vazia, trevas sobre a face das águas, e aí Deus chega e começa a organizar o universo, o que normalmente a gente chama de cosmos, né? O cosmos é o universo. E então Deus fala, haja luz, então ele pega esse elemento que já existia na criação, isso é um ponto importante, esse elemento já existia na criação, mas ele estava sem função. Então, para o John Walton, ele chega
e Deus chega e começa a dar função. Olha, isso aqui agora vai ser luz, isso aqui agora vai ser terra, e nessa terra vai ter uma função de produzir vegetação. Então, para ele é tudo funcional, Deus dando função a todas essas coisas. Eu preciso escolher uma delas? Não, necessariamente não. Como eu falei anteriormente, o objetivo é encontrar no texto o que é literal, o que é simbólico, o que é metafórico, o que é poesia, e a partir disso nós construirmos uma leitura mais próxima do que o autor estava querendo transmitir ao seu público original. Então eu não preciso escolher uma perspectiva, eu posso trabalhar com todas elas, extrair o que tem de melhor em cada uma. Todas elas vão ter seus pontos negativos, ou seja, as suas dificuldades na hora de interpretar, mas eu acho que é mais problemático nós escolhermos uma opção só e bater o martelo e falar, não, é isso aqui que é a verdade, todas as outras estão erradas e nós vamos defender isso até o fim. Eu acho que isso é muito problemático, isso gera muitas consequências. Então eu prefiro uma leitura mais livre, que eu posso aprender a identificar no texto onde estão essas diferentes perspectivas. Eu acho que elas juntas, elas criam uma leitura muito mais profunda e mais rica do texto do que se nós lermos isoladamente através de cada uma delas. Vamos ver aqui. Bom, então esse foi um resumo da primeira aula que nós tivemos. Como eu falei, a apostila eu já coloquei lá no grupo, lá tem tudo mais detalhado. E na segunda aula nós entramos no texto de Gênesis 1. E nós não conseguimos ver tudo, obviamente, que é muita coisa. Então nós vimos até a parte ali em que chega a criação do homem, né? E nós vimos os primeiros versículos de forma mais detalhada. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Em relação à primeira aula, Gênesis 1, dos versículos 1 até o 10, nós vemos Deus criando e organizando o espaço. Ou seja, o céu, a terra, o mar, o universo. A gente vê Deus criando o espaço. Isso eu estou trazendo de forma resumida, né? Mas quem esteve na aula presencial, inclusive o Pudim já subiu essa aula, ela foi gravada, ele já subiu essa aula para o YouTube, então quem quiser entrar lá no YouTube da igreja vai estar lá essa primeira aula mais detalhada. Estou trazendo só um resumo aqui. Dos versículos 1 ao 10 nós temos Deus basicamente criando o espaço e separando, organizando o universo, organizando esse espaço que ele criou. Então ele cria o céu, a terra, o mar, e aí ele separa as águas e separa a luz, dia e noite, e ele cria esse espaço. Isso é o que nós temos dos versículos de 1 a 10. A gente não vai ler tudo, tá? Para não tomar tempo, mas eu quero destacar algumas coisas que são interessantes aqui. Alguns significados, né? Então, a terra era sem forma e vazia, versículo 2. Deus fez separação entre luz e trevas, versículo 4. Versículo 6. Então Deus disse, haja um firmamento entre as águas, faça separação. Tudo isso aqui, o que nós temos? Se nós juntarmos essas perspectivas que nós vimos na primeira aula, o que nós vamos ter? Uma leitura com mais conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem a leitura literal, a leitura funcional e uma leitura teológica. São essas três leituras que, a princípio, eu gostaria que vocês entendessem e trabalhassem com ela na hora de ler a Bíblia. Dentro da leitura literal, o que nós vamos ter? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então aqui, dentro da teologia, existe um princípio chamado ex nihilo, que é Deus trazendo à existência
todas as coisas do nada. Então, nessa leitura, Deus ele chega em algum lugar que a gente não consegue identificar o que é porque não existia. Se Deus trouxe à existência todas as coisas, então a gente não tem como saber como era antes de existir essas coisas. Então, dentro dessa leitura, Deus chega em algum lugar e ele começa a trazer à existência, a partir do poder da sua palavra, todas as coisas. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E ele disse: haja luz, e ele disse: haja firmamento. E todas essas coisas começam a surgir a partir do poder da sua palavra. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um Deus criador, que ele tem esse poder de trazer à existência as coisas que não existem. Ao mesmo tempo que, se a gente pegar uma leitura funcional, que é a do John Walton, a gente vê esse Deus não só criando. Por exemplo, Deus não cria um relógio, por exemplo. Criei um relógio, tá aqui. E deixa aquele negócio sem utilidade e sem função nenhuma. Mas, dentro dessa leitura funcional, o que a gente tem? Deus criador de todas as coisas. Então Deus cria um relógio do nada, ele apareceu. Mas Deus ele dá função a esse relógio, ele dá um propósito para isso. E a terceira leitura, que é um complemento, seria o que tudo isso significa. Que Deus ele tem o poder de criar as coisas do nada, mas ele não só cria e deixa aquilo ali parado, mas ele dá uma função para aquilo, um propósito. Então isso revela o quê? O poder de Deus de trazer as coisas à existência, a soberania de Deus de ter o controle e o domínio sobre tudo. E também nós temos um Deus relacional, que é um Deus que se preocupa em como aquilo vai funcionar, qual é o propósito daquilo. Então, desde o início nós temos esse Deus que se relaciona com aquilo que ele criou, dando função e dando propósito para tudo aquilo. Então são essas três coisas que a gente precisa ter em mente. Que Deus ele cria, ele dá função, propósito, e por trás disso ele quer revelar o caráter de quem ele é. Ele quer se revelar a nós através disso. Depois nós vamos ter um preenchimento desse espaço criado. Então do versículo 1 ao 10, Deus criando o espaço, organizando o universo, e dentro desse espaço ele começa a preencher tudo isso. E aí dos versículos 11 até o versículo 21, o que nós vamos ter? Deus preenchendo esses espaços com vegetação, com animais, peixes, aves, a lua, o sol, as estrelas. E ele começa a preencher tudo isso que ele criou, que ele deu forma, ele começa a preencher. O que eu quero destacar dentro de tudo isso é que Deus, alguns significados de algumas coisas, elas são muito importantes, elas são muito profundas, a gente não tem tempo de entrar nisso. Mas, por exemplo, versículo 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso significa? Alguns teólogos vão dizer o seguinte: olha, esse Espírito de Deus se movendo sobre as águas, não significa que o Espírito Santo que estava voando ali sobre as águas porque não tinha onde pousar. Vão fazer alguma relação com Noé em que a pomba ia e não tinha onde pousar e ela voltava. Alguns teólogos vão dizer o seguinte: olha, isso aí é que a partir do momento em que Deus cria os céus e a terra, então ele cria o espaço, ele cria o tempo. A partir desse momento, para dentro da eternidade, Deus criou o universo e passou-se a existir espaço e tempo, ou seja, uma contagem diferente passou a acontecer. E esse houve luz seria esse momento em que haja luz. Para alguns teólogos significa não que houve uma luz e no
universo todo, mas é que a partir desse momento aqui vai existir uma contagem de tempo, porque é a luz. E depois ele vai fazer essa separação, né? Ele vai começar a organizar o tempo, fazendo separação entre dia e noite, tarde e manhã, todas essas coisas. Versículo 6. Aqui é uma continuidade da criação, né? Haja um firmamento entre águas e faça separação entre águas e águas. Aí a gente viu na aula, quem quiser ter acesso lá depois, é só assistir. Como seria isso numa leitura literal? Então, haja um firmamento, aí a gente fez um desenho lá, depois eu vou mostrar o desenho no livro. Mas cada elemento daqui existe uma interpretação, existe um significado para cada ato criacional de Deus. E aí a gente vai ter as vegetações, as árvores frutíferas. A partir do 26, eu não vou ler a criação do homem, porque essa vai ser a próxima aula. O que é o ser humano. Aí nós vamos ler o relato aqui, esses trechos onde tem o relato da criação do homem e tudo mais. Mas o que eu queria deixar de resumo dessa primeira aula é o seguinte: que nós vemos esses três tipos de interpretação, né, que eu gostaria que ficasse marcado nesse primeiro momento. Mais para frente, se a gente fosse aprofundar em Gênesis, nós vamos ver algumas coisas mais detalhadas. Mas seria isso, né? Primeiro é Deus como Criador, que Ele é um ser todo-poderoso, que Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então, eu não preciso negar uma leitura em detrimento da outra. A gente pode conciliar tudo isso, né? Até porque uma das perspectivas que nós vimos, dentro de uma delas, alguns teólogos vão dizer o seguinte: olha, o relato da criação de Gênesis é uma exortação ao povo de Israel que saiu do Egito e vivia na idolatria que eles aprenderam no Egito. Então, o que acontece? Gênesis foi escrito quando o tabernáculo provavelmente já existia. Então, dentro disso a gente tem aquele período em que o povo ele vai para o cativeiro, vai para o Egito, fica lá 430 anos e lá eles aprendem toda a cultura do Egito. A gente vai ter alguns versículos na Bíblia falando sobre isso. E o que significa? Que dentro do Egito, o povo de Israel, os hebreus, eles aprenderam a cultuar os deuses do Egito, eles aprenderam a cultura do Egito, eles aprenderam a agricultura, aprenderam a arte, tudo o que havia no Egito, eles aprenderam. E quando eles saem do Egito, eles saem nesse 430 anos dentro de um lugar, é muito tempo. Se a gente fica 2 anos em um lugar só, a gente já absorve. Por exemplo, eu quando vou viajar para o sul, para visitar meus amigos, ou para o Nordeste, com 3 dias que eu tô lá, eu já começo a falar igual eles. Imagina viver 430 anos em um lugar e você sair de lá, você não sai de lá já abandonando tudo, leva tempo. Então alguns teólogos vão dizer o seguinte: olha, a intenção do autor, quando ele escreve Gênesis, é fazer uma exortação ao povo. Olha, lembra que lá no Egito existiam os deuses, aquelas 10 pragas que Deus envia para libertar o povo? Foi um ataque de Deus aos deuses do Egito. Então existia o deus do rio, o deus da agricultura, o deus do ar, o deus sol. Existia uma cultura de que o filho do imperador, não chamava imperador na época, como que era o nome? Do faraó. Ele era um tipo de deus, né? Ele iria se tornar, quando ele se tornasse faraó, ele seria como um deus. E aí Deus envia essas pragas que combatem esses deuses e vence. Então, quando
o autor de Gênesis vai escrever Gênesis, alguns teólogos dizem o seguinte, olha, é uma exortação. Sabe aqueles deuses que vocês adoravam, o Deus Sol, o Deus da agricultura, o Deus do rio, das águas? Tá vendo esse relato da criação aqui? Tá mostrando que o Deus de Israel ele é superior, ele está além, acima. Ele é muito mais poderoso do que esses deuses. Porque tá vendo aqui, foi ele que criou o sol, ele que criou a terra, ele que criou a vegetação. Então não tem por que vocês adorarem as coisas criadas. Adorem aquele que criou todas as coisas. Então, para alguns teólogos, Gênesis é essa exortação. Não é nem um relato sobre como tudo surgiu, mas é um relato mostrando Deus como o único ser a ser adorado por toda a humanidade. Aí na sequência do capítulo 1, então a gente tem do 1 ao 10 a criação do espaço, do 10 ao 21, 22, acho que 21, nós temos o preenchimento desse espaço com vegetação, animais, sol, lua, estrelas. E dentro, aí na sequência, né, até o versículo 31, nós temos mais detalhes, né, como as espécies de peixe, de animais, de aves. Então aí começa já a entrar em mais detalhes da criação. Mas de primeiro ponto seria isso, né, um resumo da aula. O que eu quero deixar aqui é de coisas importantes, e aí é o que, dentro dos meus estudos, é o que eu entendo sobre Gênesis 1. O primeiro ponto é que, para mim, o versículo 1 de Gênesis, ele não é um ato criacional. O que isso quer dizer? No texto original, a gente não tem essa separação, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Isso não existe. Isso aí foi feito durante a Idade Média para que as pessoas pudessem entender melhor, pudessem compreender melhor a Bíblia, achar referências, identificar onde está alguma coisa. E separação de trechos. Então, por exemplo, a criação. Aí versículo tal, versículo tal. Criação do homem, versículo tal, versículo tal. Isso não existe no original. Então, se a gente fosse estudar a estrutura do texto, a estrutura textual de Gênesis, a gente iria entrar em algo chamado crítica textual, que é o seguinte: quais versículos são verdadeiros, quais versículos não existem, quais palavras foram acrescentadas, quais palavras são originais. Então isso demanda muito tempo, é um estudo muito aprofundado. Não é esse o objetivo agora é a gente aprender o básico da teologia. Então, dentro dos estudos, o que eu entendo é que Gênesis 1, o versículo 1 de Gênesis 1, ele seria um título e não um ato criacional. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra. Na minha leitura, isso seria o título, e o que vem a seguir é o que aconteceu. Não que no versículo 1 ali já começa com Deus criando todas as coisas. E tem toda uma organização, uma estrutura ali, uma intenção do autor. Então, para mim, o versículo 1, ele é um título e não um ato. Ele não seria o versículo 1. O versículo 1 seria o versículo 2, tá? O segundo, que para mim o estilo literário de Gênesis é uma historiografia antiga. Eu falei isso no começo do vídeo, mas quero enfatizar isso de novo. E o que significa? Que Gênesis foi escrito num estilo literário chamado historiografia antiga, que naquela época as pessoas escreviam a história, mas dentro desse relato histórico elas tinham a liberdade de acrescentar poesia, acrescentar teologia, acrescentar metáforas, símbolos, diferente de uma história moderna. Então eu vou registrar lá, era uma vez 3 porquinhos e tudo mais, sabe? Ali, então eu entendo que Gênesis é uma história real, ela aconteceu,
só que o autor relata aquilo e algumas coisas ele descreve com símbolos, com metáforas, com teologia, com poesia. E o nosso objetivo é compreender e identificar onde estão essas coisas, porque ele está escrevendo para um público que saiu da escravidão do Egito e que ele está resumindo centenas de anos ali em poucas palavras, e então ele precisa usar de termos e de palavras, de símbolos que resumem algo que as pessoas naquela época iriam entender perfeitamente. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é que, para mim, o Gênesis ele não está descrevendo algo cronológico, ou seja, aquela sequência, versículo 1, versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6, não é cronológico. Então Deus criou o céu, depois Deus criou a terra, a vegetação, nessa sequência, sabe? Para mim não é cronológico, para mim Gênesis está descrevendo, o autor de Gênesis está falando de etapas da criação que não necessariamente são cronológicas. Isso, de certa forma, não afeta a leitura de Gênesis, porque eu gosto muito da perspectiva do Tremper Longman, que é um teólogo, que ele diz o seguinte, olha, Gênesis não é um tratado científico, a gente não tem que ficar preocupado em encontrar como tudo veio à existência, cada coisa, cada detalhe, a gente não precisa entrar na biologia, apesar de que tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso é maravilhoso. Mas ele está falando, mas o autor não está querendo fazer isso. O objetivo do autor é totalmente teológico. Ele quer trazer o que o texto revela sobre Deus no relato. O que esse relato revela sobre Deus. Então, para mim, o relato da criação ele não é cronológico, mas fala de etapas da criação que não necessariamente estão na ordem sequencial. E uma outra coisa, e eu estou pensando em gravar um vídeo sobre isso, porque foi uma pergunta que teve na aula, qual é o significado dos dias, né? E eu achei essa pergunta muito importante, eu estou pensando seriamente em gravar isso, mas eu entendo ali que os dias da criação, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles não são literais. O que isso significa? Que eles não aconteceram dentro de um período de 24 horas. Ou seja, o dia 1 não começou à meia-noite e terminou na meia-noite do dia seguinte. Ali provavelmente são eras ou são etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Dentro de cada perspectiva eles vão entender isso de algo diferente. Mas o que para mim fica claro, a partir dos estudos, obviamente, não de uma leitura simples, é que os dias da criação eles não são literais, eles não têm um período de 24 horas. Por quê? Não que eu não acredite que Deus tenha poder de fazer isso. Ele tem, ele pode. E se foi assim, beleza, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é que dentro da cultura, quando nós entramos na cultura do mundo antigo, a contagem de dia deles não era como a nossa, de 24 horas. Mas a contagem deles era diferente. Por exemplo, para nós o dia começa à meia-noite e termina na meia-noite do dia seguinte, um período de 24 horas no relógio. Para o judeu, se você for para Israel, e até mesmo nos relatos bíblicos, que o dia para o judeu ele começa às 6 horas da tarde, por exemplo. Sexta-feira, quando dá 6 horas da tarde para nós, da sexta-feira, lá para os judeus, 6 horas da tarde já é o início do sábado. Então o sábado para o judeu começa às 6 horas da tarde da sexta-feira e termina às 6 horas da tarde do sábado. Então é uma contagem diferente. E no mundo antigo da Bíblia era um outro tipo de contagem.
E aí a gente precisa identificar se esses dias são simbólicos, né? Dia 1, dia 2, dia 3, se eles são simbólicos ou se eles são literais ou se é uma analogia. Mas o que para mim, assim, dentro dos estudos, né, é que os dias eles não são literais. Podem ser eras ou tempos, período de tempos, né? Como podem ser também etapas. Etapa 1 da criação, etapa 2. E não que ele esteja falando, ó, em 24 horas Deus criou o céu, em 24 horas ele criou os animais, a vegetação, em 24 horas fica muito difícil de ler Gênesis dessa lente muito moderna. Nós precisamos entrar no mundo antigo para entender isso. Bom, esse então é um resumo das 2 primeiras aulas que nós tivemos e espero que não tenha ficado muito confuso, espero que não tenha gerado muita confusão, mas o que eu quero dizer é que tenha paciência, sim, para estudar. Não é em 4 aulas que nós vamos descobrirmos Gênesis, descobrimos, vamos espalhar isso para o mundo, não. Leva tempo, leva muito tempo. Estudem, leiam as perspectivas. Eu já indiquei os livros para vocês. Leiam as perspectivas, se aprofundem, meditem, orem sobre aquilo. Vão fazer 11, 12 anos que eu estudo teologia e até hoje eu assim, não tenho nada fechado sobre muita coisa. Gênesis é um deles. Eu não tenho assim, não bato martelo para nada. Eu creio em algumas coisas, mas eu não, assim, tô aberto a entender melhor tudo isso. Então leva tempo, assim, tenha paciência, não se apressem em acreditar em alguma coisa, assim. Levem em oração e peço para o Espírito Santo ajudar vocês, tá? Vamos orar então para encerrar. Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos, que o Senhor nos ajude a ter paciência, nos ajude a perseverar, gere fome e curiosidade em nós para conhecer mais sobre a sua obra, sobre tudo que o Senhor fez e que teu Espírito nos guie em tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Amém.